E aí o Bahia vai ter um ganho também de gestão que vai acabar fazendo diferença também. Muitas vezes a gente faz a relação do investimento com o resultado esportivo, né? Obviamente, times que têm receitas maiores, eles conseguem ficar em posições melhores na tabela. Mas além da receita, a gente precisa considerar também a forma como o time gasta esse dinheiro. No caso, o Bahia vai ter uma gestão muito forte, ele vai conseguir, talvez, é como se no ranking ali de orçamentos, como se ele fizesse mais com aquele dinheiro ali, né? Então ele tem uma possibilidade de alcançar posições maiores na tabela por conta de toda a estrutura que vai ter em relação ao Grupo City. Outro ponto que eu esqueci de mencionar, que foi falado hoje também na apresentação, Clauber e Cássio, foi em relação a possíveis permutas de jogadores entre os clubes, tá? Não há uma previsão, ela tem que emprestar tantos jogadores para o clube do grupo ou receber X jogadores, mas é algo que é comum dentro do City Futebol Group esse intercâmbio. Berentani até citou o exemplo do Bahia, pode mandar alguém para a Bélgica ou receber alguém da Bélgica para cá, tem também o City aqui no Uruguai, então essa é uma realidade que vai acontecer muito também, esses empréstimos dentro do próprio grupo. E por último também tem um da Bélgica? O Lommel, né? Pronto, Lommel. Então aqui, só para rapidamente a lista, já que é para Girona da Espanha, Lommel, foi até bom, eu escrevi isso aqui tendo dúvida sobre a pronúncia. Lommel da Bélgica. Eu não tenho certeza se é Lommel não, tá? Talvez seja Lommel. Eu fui com você. Girona da Espanha, Lommel da Bélgica, New York City dos Estados Unidos, Melbourne City da Austrália, Montevideo City Torque do Uruguai, Mumbai City, os caras gostam, né, do City, Mumbai City da Índia, o Palermo da Itália, o Sichuan Jiuniu, esse é foda, Sichuan Jiuniu da China, o da França, eu não vou trabalhar, eu não tenho uma semana de aliança francesa para fazer essa pronúncia aqui não, meu irmão. Eu chutaria Troyes, mas eu não dou certeza. É um Troazinho da França aqui. E o Yokohama Marinos do Japão, que é um time bem tradicional lá do Japão. Mas aí agora é o 12º. Sobre o City, que a gente está falando tanto de percentual, só com curiosidade, o City Group, ele tem 78% do Manchester City, sabe? O que foi comprado, tá? Obviamente é suficiente para mandar e desmandar lá, mas o Bahia vendeu 90%, o Manchester City vendeu 78%. O Yokohama Marinos, Cássio, o City ele tem uma participação minoritária, tá? 20%, e quem manda mesmo lá é a Nissan, que foi quem fundou o clube, e a Nissan tem 80% ou 60%, e os outros 20% pertencem a outra pessoa, não tenho certeza agora, mas o City ele tem 20% do Yokohama, então ele não chega a ser assim o grande responsável pelo Yokohama. Não chega a ser majoritário. O mesmo acontece com o time da China. O Sichuan também não é majoritário lá. No Girona, o City tem 47%, mas ainda assim é o majoritário, porque as outras partes são divididas ali entre outros investidores. Então, mesmo com 47%, ele ainda assim é majoritário. E além desses clubes, tem também uma parceria com o Bolívar, aqui da Bolívia, que o City não tem nenhuma participação, o City Futebol Group não tem nenhuma participação direta no Bolívar, não adquiriu nenhum percentual ali do Bolívar, mas ainda assim o Bolívar consegue contar com toda a estrutura de gestão do Grupo City. Agora, assim, tem outro ponto também que eu queria destacar, que é o fato do Bahia ter partido para esse processo de constituição de SAF muito cedo. Berentani falou um pouquinho hoje do princípio desse processo, né? Tu acha que foi um ano? Cara, o processo começou em setembro de 2021. Ele foi praticamente um mês depois. A lei da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, a lei 14.193, ela foi promulgada no dia 6 de agosto de 21. Então foi assim, meu irmão. Os caras estavam como se fosse 100 metros ali. Na hora que atiraram, estava valendo assim, cada um correu para conversar. E eu acho que isso possibilitou ao Bahia encontrar ainda no mercado grupos do tamanho do Grupo City. Até se comentou hoje na reunião que houve também uma proposta que chegou a evoluir um pouco com outro grupo, mas que os valores eram bem menores e a própria estrutura desse possível grupo, que não foi dito quem era, também não se comparava à estrutura do Grupo City. Esse grupo ele não tinha a mesma quantidade de pontos positivos a oferecer que o Grupo City tem. Então, eu acho que esse fato de Bahia ter partido muito cedo foi essencial também para encontrar investidores que estão dispostos a investir esse valor que o Grupo City está investindo, e ainda mais com o know-how que o Grupo City tem.
Não certamente a só gente vai muito ver cedo, é de ter tido paciência, porque nesse tempo todo, Pedro, as informações elas sobre o Grupo City no Brasil, elas não foram exclusivas no Bahia. Elas foram em clubes do Rio de Janeiro, foram no Atlético Mineiro, que com a dívida do Atlético Mineiro de 1 bilhão sendo um entrave para. Porque talvez, já que o Cruzeiro estava sendo negociado, o Atlético Mineiro. Isso no ano que o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro e campeão na Copa do Brasil. Ou seja, o Atlético Mineiro em alta total em relação a desempenho esportivo. Então, para o Bahia, além do que você falou, eu acho que faz diferença a paciência que o clube teve, porque a gente está em setembro de 22, foi literalmente 12 meses, um ano de conversa, porque o City sempre, até ter essa apresentação oficial hoje, o Bahia não falou oficialmente nenhuma vez, nem na convocação do conselho, de que era o City Group. Nenhuma vez. Virou Grupo City na hora que começou a apresentação. Até aí nunca foi falado. Mas desde o início, vazando informações, sempre foi falado que era o City Group que estaria dentro um dos que conversavam, que estavam conversando com o Bahia. E a paciência que o Bahia teve nisso aí, porque veja só, se a gente está falando da questão do tempo, a lei foi promulgada em agosto, o Cruzeiro foi negociado em dezembro, 4 meses depois. Já estava votado, na Assembleia do Clube Mineiro. Sim, estou dizendo que a negociação começou depois de agosto, depois que assinaram, mas foi muito cedo, foi o primeiro, né? E para a sorte do Cruzeiro está dando certo, já subiu para a primeira divisão, vai voltar, tende a voltar o que sempre foi, era uma potência. Mas a paciência que o Bahia teve nesse tempo todo não é algo comum nesse tipo de coisa. Assim, eu não lembro de qualquer negociação desse porte, um ano de negociação, de você negociar durante um ano com qualquer coisa, para assinar um contrato de mando na Arena Fonte Nova, para assinar um contrato de fornecedor com um grande jogador, com pré-contrato, qualquer coisa assim. Eu não me recordo de tanto tempo para fazer, e o Bahia teve esse tempo. E nesse tempo ele poderia ter perdido esse grupo. Porque ele poderia ter tentado, poderia ter sinalizado positivamente para tudo, ter chegado interessado para a proposta, no final das contas, o City, eu quero aquele. Mas as características do Bahia também, não é simplesmente estar no lugar certo na hora certa. Não é só isso. Aliás, não é só isso mesmo. É, de repente, ter as condições certas. A condição do Atlético Mineiro não era certa porque o City Group teria. A dívida do Bahia, os caras fizeram um cálculo, essa dívida aqui, para pagar o retorno dela vai ser mais rápido do que a outra. O outro clube, esportivamente, é um clube já com mais resultados, é um clube com mais torcida, de uma cidade maior, Belo Horizonte, mas a contrapartida para a gente obter isso tudo está muito grande. E no caso do Bahia, o fato do Bahia ter reduzido, até porque a gente falou de 235 esse ano, mas na pandemia, que foi aquele ano que fechou, que o balanço fechou só no outro, chegou a ser 255, aí o Bahia reduziu para esse 235, aí já voltou a subir nesse ano, porque está na segunda divisão. Né? Mas na primeira divisão, o Bahia, na verdade, ele vinha estável. Então o Bahia criou condições para ter uma negociação desse porte. E só, Cássio já citou aqui os clubes do Grupo City, e eu vejo muita gente na internet assim, falando, pô, mas só o Manchester que deu certo. E é algo que eu discordo, assim, bastante, tá? Porque vários clubes do Grupo City deram certo dentro de seus mercados. Claro que nenhum tem a proporção do Manchester City, óbvio que não. E nenhum ganha tantos títulos seguidamente como o Manchester City. Mas você tem 5 times do grupo, desses 11 que fazem parte hoje do CFG, 5 times já foram campeões nacionais, tá? Então são times que estão dando certo dentro de seus mercados e que foram comprados bem depois do grupo do Manchester City. Isso é importante dizer também. O Manchester City foi comprado em 2008 ainda, não existia nem o CFG. Só em 2013 que aparece um segundo clube no grupo, que é o New York City, que é até criado pelo próprio CFG. E você tem diversos outros clubes comprados em 2015, 2017. Então, o tempo de investimento também é muito, muito menor e esses clubes já começam a dar resultado também. E o potencial, né, que eles enxergam no Bahia, né? Torcida, grandeza, num estado de potencial. Um clube já foi campeão brasileiro, participação na Libertadores. Então, meu amigo, os caras olham assim, pô, tem uma oportunidade de mercado com potencial ainda mais de crescer com investimento, né? Quer falar alguma coisa, Cássio? Quero. Porque tem uma galera que
Eu fico rindo aqui. Tem uma galera que, para discordar sendo de qualquer coisa, aí o cara. Belo Horizonte não é menor do que Salvador, não. Não é nem menor que Fortaleza. Eu disse, porra, é a metrópole. Pô. Belo Horizonte é a terceira maior metrópole do Brasil, pô, tem 6 milhões de habitantes. Assim, aí o cara quer pegar. É mesmo quando comparam. Tipo, Salvador, o município de Salvador tem o dobro da população do município de Recife, só que o município de Recife é desse tamanho, pô. A área é muito pequena. Agora, se você colocar as regiões, o tamanho da região metropolitana do Recife, o tamanho da região metropolitana de Salvador, área e a população é a mesma coisa. E no caso de Belo Horizonte é muito maior do que as duas. É a terceira maior do Brasil. Então, assim, de vez em quando a galera deveria dar 10 centavos de crédito quando o cara fala uma coisa, assim. Porque o tempo todo achar que tá errado é foda. Mas é só por birra, né, Cássio? É só por birra, mas não é não, pô. A grande Belo Horizonte é maior. Mas, enfim, é só uma bobagem. Só porque eu vi aqui, eu fiquei rindo. Eu disse, porra, é porque é algo tão simples assim para pesquisar. Mas, enfim, eu acho que a gente está falando aqui dos resultados. A pressão vai ser outro patamar também, tá? Veja só, já tem uma pressão do Bahia pela falta de G10, o que é G10? É uma campanha decente no Brasileiro. Né? De uma campanha decente no Brasileiro desde 2001, quando ficou em 8º lugar, chegou nas quartas de final. 21 anos que não fica entre os 10. A falta, ou que pode ser pelo brasileiro, ou algum resultado maior internacional, na própria Copa do Brasil, que nunca foi nem na semifinal. Eu acho, e isso tudo já era uma pressão considerável. Eu acho que dá para dobrar essa pressão também, tá? Porque é o bônus e o ônus. Assim, vai entrar mais dinheiro, o time vai ser qualificado, vai mudar isso tudo. O nível de pressão não fica. Tipo, tudo, a receita vem para cá e a pressão ela acompanha. Ela vai mudar, porque o cara do Bahia não vai aceitar. Tipo, o Atlético. Como é que. Não, isso é a cabeça do Bahia, sabe? Não é só fazer. Como é que o Atlético Paranaense chegou lá sem ser SAF? E a gente não. Por que a gente não consegue isso? Então, eu acho que a pressão do Bahia agora ela vai ser uma pressão de resultados que sempre existiu, mas ela muda de patamar paralelamente e de forma paralela justa, né? a chegada ao investidor e será mais para frente proporcional ao dinheiro colocado. E Cássio, talvez uma pressão que o Grupo City ainda não conhece, né? Porque se você pegar os demais clubes ali do grupo, nenhum deles tem o tamanho de torcida. Claro, o Manchester City hoje tem uma torcida mundial, né? Mas na época que foi comprado, nem o Manchester City talvez tivesse o tamanho da torcida do Bahia. Era um time, o segundo maior time ali de Manchester e tal. Frequentou muito a segunda divisão. Mas eu não sei se a pressão que existia lá era tão grande. Eu acredito que não. Como o Grupo City vai encontrar aqui. Nos outros grupos, dos outros clubes do grupo, com certeza não é. Você tem ali o Yokohama Marinos, que tem uma torcida considerável no Japão, que é a quinta maior, mas japonês não exerce a pressão que a torcida do Bahia ou de qualquer outro time grande do Brasil exerce, né? Então, isso vai ser uma novidade, assim, para o Grupo City.